para gravar. Olha, tem até uma fala em inglês. Então tá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à aula de hoje de História. Hoje vocês irão, então, apresentar o trabalho, né, referente à participação das mulheres, principalmente na Revolução Industrial, né, esse modo de vida que se tinha nesse período. Eu vi que alguns alunos estavam enviando mensagens, né, para falar sobre o trabalho, só que eu estava em aula, gente, eu não tinha como responder, tá? Eu estava dando aula para o 9º ano, então fica meio complicado de responder. Qual professora? Oi? Qual trabalho? Da última aula, que eu deixei um tema para vocês. Ah, Quem tá. fala é a Júlia? Sim. Ah, tá. Tão meiga. Uma voz tão delicada. Então, pessoal, nós vamos aí, antes de começar, quem é que estava me mandando mensagens? Era Eu o tinha te Éder? mandado ontem de tarde. Quem? A Gabriele? Eu mandei ontem de tarde. E eu te respondi? Sim, a senhora falou que tava tudo bem. Ah, tá. Mas Fazer do hoje, jeito que eu Eu também conseguia. te mandei. a Sofia me mandou Acho que ontem, foi. Sofia. Não, acho que foi terça, segunda. Ou quarta, eu não lembro. Mas eu te respondi. Sim. Tá. Não, hoje de manhã, hoje no horário que eu estava dando aula para outra turma, tinha alguns me mandando mensagem. Um eu vi que era o Éder. Não era nada demais, senhora. Nada demais. Ah, tá. Não, porque daí eu vi que estava entrando, só que eu estava explicando o conteúdo para eles, então não teve como eu sair da aula, viu, Éder? Não tem como. Então tá, pessoal. Então, assim, ó, vocês querem, quem é que quer começar? Porque a gente está aí com esse problema oscilando a internet e também a luz, né? Então, para dar tempo de todos apresentarem na aula de hoje, então vamos dar início. Posso começar? Pode. Olha, eu botei basicamente que as crianças eram obrigadas a trabalhar, né? Por causa que, Sim. para completar a renda, as mulheres elas tinham que levar os filhos para o trabalho e trabalhavam também. Aí uns acabavam se machucando, morrendo, essas coisas. Aí eu botei o que foi a Revolução Industrial pequena aqui. Eu botei que elas eram obrigadas a... Não, peraí. Elas não tinham férias, elas não tinham direito, um direito trabalhista, e que após o parto elas ficavam muito pouco tempo sem trabalhar. Elas já tinham que voltar aí, perdiam, não podiam cuidar dos filhos, perdiam a amamentação, e, Isso. e, já que elas ganhavam menos, os patrões eles ganhavam mais lucro pagando elas menos. Então, foi isso que eu botei. E as tuas imagens, Éder? Acho que não vai dar para Mostra ver. aí. Não vai dar. Encosta isso. Isso, não, até se tu botar assim direitinho dá para ver. Aham. Botou ali a entrada das mulheres nas indústrias, Aí, trouxe. aí essa aqui é da Revolução Industrial, do que eu botei, ó. Aham. Do trabalho compulsório nas fábricas. Aham. Trabalhando aqui, tá vendo? Aham, tô vendo sim. Aí essa aqui são as crianças trabalhando. Aham, olha. Bem importante o que o Éder colocou, pessoal, porque essa questão, principalmente das mulheres, né, que estavam em período de gestação, né, quando elas ganhavam filho, elas não ficavam o tempo que seria o certo, né, afastada do trabalho, né. Em seguida, bem dizer, elas já voltavam a trabalhar, Sim. né? Então, também isso aí foi um outro agravante, né? Ali também, naquela última ilustração, tem a foto das crianças trabalhando na máquina, né? É. É na máquina, né? É no tear.
Não sei bem o que é isso. Parece um tear, né? O que faz tecido, né? E também o que é interessante, né? Muitas crianças, além também de pessoas que não tinham muita experiência para trabalhar nessas máquinas, ainda mais as crianças, né? Acabavam mutilando partes do corpo, né? Perdendo mão, perdendo braço, né? Em função disso, muitos diziam o quê, né? Muitos donos das empresas acabavam também descontando do salário, principalmente do responsável, porque era mais uma mão que estava deixando de produzir, né? Cruel, bem cruel, sim, né? Mas eles tinham esse entendimento, porque, na verdade, as crianças serviam como complemento da renda, tá? É isso aí, Éder. Próximo, Deixa eu ir que eu já me dou uma livradinha. vamos, Gabi. Ó, Sora, como eu te falei, eu tava sem a impressora, então eu fiz como deu, ok? Ok. Eu botei basicamente a mesma coisa que o Éder, só que eu Uhum. botei um pouquinho das políticas e que a maioria das mulheres trabalhavam em fábricas de algodões, produzindo tecido. E a Uhum. política, eles tinham políticas liberais que foram adotadas para apenas possibilitar o processo de tecnologias e o aumento da produtividade. Então, eu também botei que geralmente as mulheres tinham que engravidar, né, ter mais filhos para ter mais mãozinhas na mão de obra, Sim, isso mesmo. mais ajuda para ver se acho que ganhava mais alguma coisa assim. Sim, porque na verdade, como eu disse para o Éder, era como se fosse uma complementação da renda, né? Da família. Então, essas crianças, pessoas mais velhas, né? Elas, na verdade, elas tinham. Esse era o intuito, né? Era que elas servissem também como complemento, né? Nesse processo. E aí, quando perdiam, né? Já houveram várias colocações aí nas literaturas dizendo que muitos desses donos de fábrica acabavam descontando do responsável da família porque ele tinha se perdido uma mão que era de trabalho, né? E isso foi uma das coisas, né, que também foi gerando revolta, né? Revolta das pessoas, porque além de ter uma jornada de trabalho exaustiva, né, as pessoas também sofriam com essa questão, né? Ah, o fulano morreu. Ah, o fulano trabalhava na fábrica. Então é outro que deixa de produzir. Bem parecido, pessoal, com o processo lá do sistema feudal. Vocês estão lembrados quando a gente estudou o feudalismo no sétimo ano? No feudalismo era isso. E quando acontecia algum tipo de problema, porque as pessoas, né, lá o suzerano e o vassalo, né, tinham os que trabalhavam, os escravos que estavam ligados direto à terra, né, quando eles perdiam uma mão que auxiliava nesse trabalho, o que acontecia? Eles tinham que pagar um imposto. Eles tinham que pagar uma tarifa por aquela mão que deixa de produzir. E aí passam-se muitos anos e o processo continua da mesma forma, né? É Quer verdade. colocar mais alguma coisa, Gabriele? Não, eu só quero te mostrar as imagenzinhas se eu conseguir pegar. Ah, sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Não. Professora, uma pergunta. As mães tinham que pagar uma pequena taxa vamos supor, pelo filho que perdeu a mão porque não podia trabalhar? Às vezes, sim, Nossa. né? Era que nem lá no feudalismo, né? Que era a mão morta. Essa máquina aí era tipo o quê? Tem alguma descrição da foto? Era tipo tier, Sora. Era tipo. Ah, tá, Tear, do tear, Gabriela Internacional, Tier. tier. Ai, perdão.
Não faz parte. Sora, posso falar o meu agora? Quem é? A Sofia. Sofia. Uhum. Pode. A Gabriele já mostrou as imagens dela? Já, Sora, eu te Sim, mostrei. Sora. Ah, tá, era aquela ali. Ah, tá. Sora, eu Pode. botei praticamente a mesma coisa que o Nicolas e a Gabi. Só muda que eu coloquei que uma mulher trabalhava jornadas absurdas de até 17 horas de trabalho, em condições precárias, e recebia salários até 60% menores que os dos homens. Elas trabalhavam mais que os homens e recebiam salários menores que os deles, e ainda ficava grávida e, tipo, sofria um monte pelo parto e tal, e voltava a trabalhar 2, 3 dias depois. Isso. E as tuas imagens, Sofia? Sora, eu não sei se vai ter como te mostrar, porque eu fiz pelo computador. Aí eu tirei Põe foto. na imagem ali na apresentação. Acho que é melhor eu mostrar pela câmera, porque eu tirei foto do celular, e só que tá ruim. Porque daí tu poderia pôr no modo de apresentação. É que eu tô usando o computador pelo Match, Sora. Ah, tá. Eu posso te mandar se tu quiser. Não, mostra aqui, que daí os outros olham também. Não pega certinho, Sora? Uhum. Ah, tá. Aquela primeira imagem ali, ela tá na máquina ou não? Sim. Ah, tá. E as outras eu vi ali que elas estão todas juntas, eu acho que é em algum protesto. Uhum. A primeira é quando elas estavam no trabalho e a segunda é quando elas estavam protestando. Muito bem, Sofia. Era isso? Sim, Sorinha. Muito Posso ver? bem. Próximo é o Nicolas. Sim. Muito bem. Que eu sou aqui, nesse aqui tem as mulheres trabalhando no tear, eu acho, não sei. Uhum, isso. Esse outro são as crianças trabalhando. Esse aqui são as mulheres, parece que uma máquina de costura, não sei. Esse aqui são as protestantes. Uhum. E o que eu posso falar? O que tu pode falar? Fala tudo. Fala tudo, então, senhora, fala tudo. A Revolução começou, tipo, só os homens trabalhavam. Logo depois, as mulheres começaram a trabalhar e, tipo, como o dono das indústrias pensava assim, ó, se a mulher trabalha quase a mesma coisa que o homem, às vezes mais, e paga mais barato, eu vou contratar as mulheres, porque é muito mais, vale mais, eles ganham mais lucro. Daí, logo depois, começou a Primeira Guerra Mundial, daí os homens começaram a ir para a guerra. Daí as mulheres que entraram mais ainda na indústria. Depois, elas começaram, o primeiro protesto foi que elas começaram a protestar pelos direitos delas na indústria. E daí os policiais pegaram e, tipo, eu não sei se, eu acho que eles batiam nelas, eu acho, pelo que eu saiba, eu acho que eles batiam nelas. Sim. Tantos dias, ela faz outro protesto para os nossos votos, para o direito de votar. E provavelmente ele deve ter batido nela de novo também. Daí, uma empresa em Nova York, eu acho que pegou fogo numa máquina de tecido, coisa assim, e daí um montão de mulheres morreram, daí começaram a, tipo, se ligar, né, que eram muito precários os negócios e começaram a melhorar um pouco mais. Sim. Na verdade, não era bom, né, para esses donos das indústrias, das fábricas, na verdade, que essas mulheres participassem desses protestos, né, porque também o que eles alegavam, né, que isso acabaria influenciando outras mulheres, outros trabalhadores a seguir fazendo também protesto. Né? Então, eles seriam mal vistos, porém, influenciadores para que outras pessoas também começassem a protestar. Então, como forma de punição, eles faziam isso, né? Eles castigavam também
houveram relatos, inclusive, de violência sexual, né, por parte dos donos dessas indústrias, para coagirem essas mulheres a não participarem, né, não fazerem isso. Mas grande parte, tipo, burlou, né? Aí houve também essa questão do incidente, né? E foi aí também que começou a se ter um outro olhar para as questões trabalhistas, né? Aí foi decretada uma jornada de trabalho, né? Claro que ainda abusiva, né? Ainda abusiva, mas começou a se ter uma organização no modo de trabalho, né? A partir daí. Quer mais, Nicolas? E também eu vi no site que estava lendo que muitas mulheres também às vezes se prostituíam para ganhar às vezes mais do que. Só a internet da Júlia tá ruim. Ela pediu Tá. pra mim te avisar. Eu voltei Tá. agora, Sora, porque eu saí do nada, minha net caiu e eu saí. Tá bom, Júlia. Daí a próxima já pode ser você, então, já que tá oscilando. Meu Deus, eu vou apresentar um trabalho que eu já tenho aqui que eu fiz as mulheres, porque eu não tenho foto, nem tenho computador direito, imagina pegar foto, nem sei de onde eu ia pegar. Ah, tá. Tá, Nicolas, tu já encerrou? Acho que entrou a fala da Júlia antes, né? Sim? Já encerrei. Ah, muito bem. Parabéns. Júlia, pode falar. Ai, Sora, o meu trabalho foi basicamente o que os outros falaram, né? Que elas trabalhavam muito, né? 15 horas por dia e ganhavam muito pouco. Tipo, menos que os homens, né? Então, essa desigualdade entre homens e mulheres já vem de muito antes. E não que hoje já tenha mudado alguma coisa, mas melhorou. Elas tinham muitos filhos, né, para ganhar mais dinheiro para casa, né, para poder se alimentar, para poder pagar as despesas delas. E foi isso, porque e eu também vi, porque eu peguei tudo de um vídeo, né, no YouTube, eu peguei essas coisas tudo de um vídeo. E eu também vi no vídeo que elas se prostituíam para poder pagar, né, para conseguir mais dinheiro também. Para arrecadar mais para casa, né? Porque era bem. Algumas viviam em condições bem desumanas, né? Também se fala muito nesse período sobre algumas doenças também que começaram a surgir, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais, não rápida, mas começou a surgir em função também dessas relações que elas mantinham, né? Então era bem complicado nesse sentido, né? Nossa, Suri, que pesado, né? Muito, muito, né? Por isso que se fala muito da questão do assédio, né? O assédio dentro das empresas, né? Que hoje se fala muito no assédio moral, né? Na violência moral. Nesse período, claro, vinha na questão física, né? Não só moral, mas também física, né? Então, também isso era bem, além de constrangedor, né? E imoral, imoral, né? Porque eles coagiam de todas as formas. Esse foi um dos séculos, tipo assim, mais pesados que houveram na história ou não? Teve outros assim? Houveram outros também, né? A gente não pode esquecer do período também da escravidão. É, outro bem pesado também. Muito pesado. Os dois É, estão combatendo um contra o outro pra ver quem é o mais pesado. exatamente, exatamente. Período entre guerras, né? Também período de conflitos, né? A gente não pode esquecer pô, o nosso conflito regional, né? O massacre de Porongos aqui no nosso estado. Então, houveram outros períodos também bem conturbados da nossa história. Tá? Muito Nossa, bem, sim. Julinha. Muito bem. Próximo. Próximo. Ô, Sora, Oi, eu não quem fiz o trabalho, fala? eu não fiz o trabalho porque eu me esqueci, mas eu sei sobre o assunto. Eu posso até falar as coisas que eu sei, mas eu não fiz o trabalho. Por que não fez, Lia? Porque é que assim, ó, quando tu passou, eu tava na casa da minha tia. E aí eu anotei lá e esqueci lá. Mas isso não é desculpa, é desculpa porque eu me esqueci realmente.
esqueci o papel lá, porque eu anotei o que era pra fazer, e esqueci porque eu tenho uma perda de memória recente. Aliás, o que que eu tô fazendo aqui? Eu gosto desse teu momento, assim, que tu Ah, fala, essa Eu diria a satisfação. própria Dory. Exato. É a adoro. coisa mais querida. Fale, Lia. Uhum. Então, eu vou falar a mesma coisa que todos os nossos colegas. Mas é que eu te perguntei na outra aula, eu achei muito estranho, muito horrível esse negócio delas não ter o. Como é que fala o negócio lá quando tu tá grávida? A licença maternidade. Era muito horrível para elas e para a saúde delas e tudo mais. E isso, meu Deus. E também o negócio que os filhos, elas tinham que ter mais filhos para poder ajudar elas para aumentar a renda. Elas Sim. trabalhavam muito. Ou seja, era elas que iam para as fábricas, não tinha hora para voltar, ou eram os homens? Eu não lembro. Ambos. Ambos. Principalmente elas. Aham. Porque elas, sim, pagavam menos, e aí, como o Nicolas falou, eles contratavam mais as mulheres por causa desse lucro que eles tinham em cima delas. Deixa eu pensar o que falar. Não tem E imagem, quando... mas eu não fiz. Meu Deus, Sora, Meu Deus, a Sora saiu. A senhora caiu. Ela Voltou. caiu? Deu mentira. Voltou. A última vez que tava com os problemas na internet dela, talvez seja isso, né? Mas o áudio não tá ligado. Da Sora, né? O celular está desligado, se estiver ouvindo isso. Já ligado. Pronto. Datas que estão aí nas mensagens. Mensagens é somente para coisas da aula. Tá? Quase dormindo. Vamos tratar de acordar. Né, Querida. Camille? A Camille, por exemplo, já pode apresentar agora o seu trabalho. A Camille tá aí? Deve estar, porque ela estava ali. Ela estava nas mensagens. Ela tá envergonhada de mostrar a voz, Sora. Não, ela não pode estar envergonhada. A Cristina também. Sou eu, Sora! Cristina é a Camille. Que a Cristina Marques é a Camille, então, na verdade, né? Isso aí. Tudo bem, Camille? Tudo ótimo. Então pode apresentar teu trabalho, meu anjo. Eu não fiz, eu me esqueci. Camille? Coisa querida. Eu sou a Dolly. Já vai começar bem, né, Camille? Ai, Sora, desculpa, eu me esqueci. Coisa mimosa. Próximo, Bernardo. Oi, Sora. Oi, amado. Então, Sora, eu não tenho foto porque eu não tenho impressora. Eu assisto pelo celular, né? Nem computador. Mas eu sei bastante do assunto. Então começa, solta o verbo. Primeiro que na Revolução Industrial as mulheres já ganhavam menos e ainda tinham que fazer o filho e botar eles pra trabalhar e ainda tinham que pagar o negócio lá se eles perdessem uma parte do corpo, né? Trabalhando. Daí ela também tinha aquilo da licença maternidade, durava muito pouco. É que já falaram tudo, né, Sora? Eu nem sei o que falar. Quase tudo. Eu tô só ouvindo vocês. Tá certo. Que mais, Bernardo? Eu vi também, fiz uma pesquisa que elas ganhavam aproximadamente 60% a menos que os homens. Imagina 60% a menos. É bastante. Muito, muito. Mais da metade. Isso já vem desde lá de antes, né, Sora? E agora não acabou, porém mudou um pouco. Esse machismo. A gente não pode esquecer que nem eu falei anteriormente, essa questão, esse ranço, né, de trabalhar, produzir e não ter horário, coisa e tal, isso aí já vem lá do feudalismo, né? Sim. Lá do sistema feudal. Que mais, Bernardo? Só isso, né, Sora? Meu Deus.
E não tem uma. Isso que o trabalho era a leitura de imagens, né, Bernardo? Mas como tu fez no celular o trabalho, é isso? Isso. Mas no celular também dá para baixar a sua imagem, né, Bernardo? Ficou mudo agora. Tá certo, Bernardo. Próximo é Eduarda. Dudinha. Eu peguei essa imagem que demonstra bastante, ó. Tem um homem que parece estar com uma corda que se a mulher não fizer o trabalho, eu fiquei bem chocada quando eu vi. E aqui não mostra, mas as crianças também trabalhavam bastante. Eu coloquei também aqui uma revolta, trabalhadores. Uhum. Uma dá. Sim. Eu coloquei também a locomotiva a vapor. Ótimo. Eu coloquei também do petróleo da segunda etapa. Isso. E a terceira etapa eu coloquei essa da fábrica. Das fábricas. Aham. É isso. É isso. Nariz bem vermelho. É o frio, senhor. É o frio. Aquela parte que tu mostrou ali na ilustração das revoltas, né, desses protestos, dessas reivindicações, foi um período que, na verdade, começou a se ter com maior intensidade, né, das pessoas começarem a ir para frente das fábricas, irem para as ruas principais para reivindicar os seus direitos, né, e isso se mantém até os dias atuais, começa aí, né, e se mantém até os dias de hoje. Na outra turma, eu estava comentando sobre a questão dos sindicatos, né? E eu comentei na última aula com vocês. Os sindicatos, eles foram criados, na verdade, por um intuito, né? Alguns autores falam que, na verdade, o sindicato é uma criação do próprio dono das fábricas, né? Das indústrias. Por quê? Porque hoje a gente tem o sindicato como um aliado do trabalhador, né? E nesse período era o contrário. Eles estavam ali para defender os interesses de uma minoria, que eram os donos desses estabelecimentos, né? E assim, na verdade, não protegiam o trabalhador, né? Hoje em dia, se a gente for parar para analisar, os sindicatos eles trazem na ponta do lápis, como se diz, todas as questões trabalhistas, né? Até porque eles acompanham esses trabalhadores nas suas jornadas de trabalho, né? Então, alguns autores falam sobre isso, né? Que os sindicatos, na verdade, eles foram obra dos donos das empresas, das indústrias, e que eles não favoreciam o trabalhador. Eles estavam a serviço, no caso, do empresário, do dono, né? Outra parte importante que tu colocou, né? Que os outros ainda não tinham colocado, foram dessas importantes faixas das etapas, né? O trem, a locomotiva, né? A utilização do vapor, esse meio de transporte servia para levar esse material, essas produções, na verdade, de um local para o outro, né? Então, o uso do vapor também é um fator que caracteriza esse período. Tá ok, Dudinha? Dudinha com o nariz vermelho. Próximo. Posso ir, senhora? Posso ir? Pode. Ô, senhora, eu fiz pelo celular, mas tem imagem sim, tá? Tá, Miguel. Depois eu te mando pelo WhatsApp, qualquer coisa. Manda no e-mail, Miguel. Que Isso, tá não bom. abre. Uhum. Mas acho que eu tinha te mandado. Mas tudo bem, manda de novo, não tem problema não. Já tinha mandado? Quando? Acho que já, senhora, na época que tu mandou lançar o tema, não foi? Ah, bom. Eu vou dar uma olhada. Tá bom. Tá. Mas eu mando de novo, não tem problema. Tá. Nesse período, as mulheres começaram a ter o direito de trabalhar, deixando de lado o que acontecia desde o início do tempo, que o homem que trabalhava e a mulher ficava cuidando dos filhos. Ou seja, nessa época, as mulheres trabalhavam, mas ganhavam muito menos do que o homem. E assim, tinham que cuidar dos filhos mesmo. E mesmo assim, tinham que cuidar dos filhos.
Sem contar que as crianças da época iam aos trabalhos também, e acabavam sendo tratadas como escravos, trabalhando muito, ganhando pouco. Tudo isso por conta de que um dos primeiros mandatos da época capitalista foi permitir o trabalho da mulher e o trabalho infantil. Exatamente. Foi permitido, né? Não era nenhuma coisa assim, né? Era permitido. Isso. Muito bem, Miguel. Boa colocação. Valeu. Muito bem. Próximo, Iago. Vamos, Iago. 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 Será que o Iago ligou e foi dormir? Não, Sora, o Iago Sora, não a Mirella, Eu acho que ele a tem um Mirella problema quer de multidão. apresentar. O Iago não A fez. Mirella não, o Iago não fez. E também, Sora, o Iago nunca fala que palhaçada é essa, nunca. O Iago nunca faz nada. Não, ele só fica ali com o negócio ligado, deve estar jogando Fortnite. Eu vou mandar QD aqui. Iago. Não fiz, Sora, me esqueci. Que lindo, Iago. Outra Dora. Exemplo. Tu também. Ah, ali. E aí, galera? Ah, Sora voltou. Ei. O áudio. Foi muita emoção ao Até caiu, né, Sora? ver exatamente que o Iago não tinha realizado a sua atividade. Então, até deu uma falhada aqui e caiu. Próximo. A Taislane, cadê? Cadê o Ela não Pedro? fez. Taislane. Deixa eu ver. Sora, Só a para dar um oi. colocou no chat ali que ela falou assim. Deixa eu ver. Não tô ouvindo vocês. Ah, tá ali o rostinho dela. Oi, Taislane, tudo bem, minha filha? Oi. Oi. Depois tu me manda a tua atividade. Oi, tudo bom? Tudo bem. A gente não conseguiu fazer porque a gente estava sem luz 2 dias e a internet estava ruim. A Thailândia só conseguiu assistir a aula hoje, 2 dias que ela perdeu a aula, porque ela não conseguiu assistir. Tá. Depois pega no YouTube as outras aulas. Tá. Tá? Tá. Tá bom. Próximo. Posso ser eu, Sora. O Pedro que quer falar. Mirella. Cala a boca, Camille. A Mirella. A Camille é super assim, autêntica, né? A porta-voz. Depois o Pedro fala, depois da Mirella. Isso aí. Olha o que tu fez, Camille. Igual eu ia te chamar, meu anjo, tá? Viu? Deu, Mirella. Uma hora ou outra iria acontecer, né, Sora? Exatamente. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a absorção do trabalho feminino pelas Cadê tu, Mirella? Que eu não tô te enxergando. Ai, Sora, eu não quero aparecer. Por quê? O que aconteceu contigo? Nada. Então, eu já conheço a tua cara, mas eu tô com saudade, entendeu? Então eu tenho que olhar pra cara de vocês. A gente sabe que tu é feia. É só botar a cara. A Camille... Deixa. Vamos lá, Mirella. Tá, deixa eu começar de novo. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a absorção do trabalho feminino pelas indústrias com a mão de obra barata inseriu definitivamente a mulher na dinâmica produtiva. Ela passou a ser obrigada a cumprir jornadas de até 17 horas de trabalho em péssimas condições e salários muito baixos. E eram espancadas e humilhadas, além de receber salário 60% menores que dos homens. Cadê as tuas figuras, as tuas imagens, Mirella? Eu não consegui as imagens, por causa que eu não tenho impressora em casa.
Uhum. Que mais, Mirella? As famílias tinham muitos filhos para ajudar nas despesas de casa. E também tinha uma pequena licença de maternidade muito curta. Bem curtíssima. E eu acho ainda que elas, acho não, né? Elas, se ficassem mais tempo fora, nem retornavam, né? Nem retornavam, já seriam substituídas por uma outra pessoa. É isso, Mirella? É. Então agora é o Pedro. Vai, Pedro! Vixe. Eu coloquei Eu não minha fiz, Sora. nota. Bah. Eu não fiz. Pedro Henrique não fez, começou bem. Milagre, Pedro não Ah, que fazer uma coisa. exemplo, hein, Pedro? E uma pessoa que está bem quietinha, que não deu um oi, o Raul. Verdade. Oi, Raul, tudo onde bem? você está, Raul? Estou no meu quarto. Olha, muito bem. Lá os teus bonequinhos, os teus ursinhos. É, São bonecos Ó. colecionáveis, Sora. é. Hã? Bonecos colecionáveis. Sora. Respeita. Viu que bonitinho o quarto do Raul todo organizado? Nossa, se for ver o meu, a gente comeu. Cheirinho organizado, hein? Ah, sim, Olha por isso que já só. nem abre a câmera, né? Fala, Nossa, eu vou- Raulzito. Sora, eu fiz o trabalho, só que, Uhum. eu tinha fazido da Revolução Industrial, só que, só na Revolução Industrial. E aí eu acabei fazendo logo a da participação das mulheres, que eu fiz rapidinho. Isso, Raulzito. Daí eu Manda fiz também ver. aqui, ó, das imagens. Muito bem, agora é só nos mostrar e nos explicar. Quer ver? A primeira imagem, né, eu botei aqui a da indústria de tecidos, né, do algodão com o uso do tear mecânico, que ajudou a produção a ficar mais rápido no século. Na Sim. terceira imagem, eu botei que as máquinas a vapores contribuíram muito na Revolução Industrial. Na terceira, eu botei não consigo ver aqui. A máquina a maioria da população europeia vivia o que consumia. Aqui nessa imagem, né, que fala por causa da péssima condição de trabalho, os trabalhadores começaram a sabotar as máquinas. Aí, aqui daí eu botei que as mulheres e as crianças trabalhavam duro e pesado. E daqui seria as tecnologias foram avançando durante a terceira etapa, surgindo o computador, fax, a engenharia genética e o celular. Acho que só de novo, né? Ah, não, tá aqui. O Também Raul tem o Raul botou ali um outro ponto que é bem importante, né? Eu acho que uma das gurias já tinha falado da terceira fase, né? Que daí já chega na questão da informatização, como auxílio nessas máquinas que estão sendo substituídas e modernizadas, né? Pode continuar, Raul. Daí no outro mapa, né, eu botei sobre a, a participação das mulheres, né? As mulheres ganhavam muito pouco lucro e trabalhavam duro e pesado, como eu tinha dito. Que essas também trabalhavam junto com suas mães. As mulheres e crianças trabalhavam mais de 15 horas por dia.
Daí no século XX, as mulheres começaram a se organizar buscando direitos, o que trouxe a inserção cada vez maior das mulheres no trabalho. Não havia licença de maternidade. Com a, daí, com a Revolução Industrial, a mão de obra feminina passou a ser muito importante dentro das máquinas. E o assédio ocorria durante os trabalhos. É isso aí. Pessoal, isso é muito importante, né? Mais uma vez, a gente torna a frisar para vocês que essa questão do assédio, né? Esse assédio era moral, né? E também eles abusavam também sexualmente de muitas dessas mulheres, né? Então, isso também foi um fator agravante para o início das manifestações, dos atos de reivindicação e tudo mais, né? Tudo isso, né, de se concentrar nas ruas e coisa e tal, né, que a gente vê ocorrer até hoje. Isso aí é muito importante também. Muito bem, Raulzito, muito bem. Quem está faltando ainda? Ninguém, Vamos, Sora. né? Aqui nós temos essa menina Camille que não fez nada, o Éder, a Duda já falou, o Iago, a Júlia já foi, a Lia, a Taislane já falei, o Luiz Eduardo já falou, não, né? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo? Luiz Eduardo. Eu acho que só ligou mesmo a câmera e caiu fora. Será que não dormiu no meio? É, porque tinham alguns com sono, né? Quem? Luiz Eduardo. Ah, eu acho que ele saiu. Não, ele aparece aqui. O Nicolas já falou, a Mirella Ele já. tá só quietinho esperando se livrar, Sora. Aham, eu tô só no bico, porque eu já botei aqui que não fez. Luiz Eduardo. Já começou bem. Vamos botar aqui. Não fez, né? Não sei, não se pronuncia. Acho que só ligou para se conectar na aula e caiu fora. O Miguel já falou. A Mirella também, o Nicolas também. O Pedro não fez, né? Normal. O Raul tá por aí e a Sofia já falou. Muito bem. Eu também já falei, Sora. Sim, eu falei também. Não me sentou. Que triste agora. Não, eu disse, eu falei, teu nome foi um dos primeiros que eu falei. Não. Eu só queria Vou triste agora. entender o que está acontecendo com o Luiz Eduardo. Ninguém sabe, aparentemente. Ele nem deve ele. estar quietinho, esperando se safar, Sora. Vai se safar Sora, por será que a quê? internet dele não caiu? Não, mas ele tá ali, Se quando tivesse cai, sai caído, ele não fora. estaria na sala, entende? Mas, tipo, É, não faz sentido. tá dormindo, certo? Muito bem, gente. Então, a gente encerra essa etapa, né, que fala sobre esse período da primeira, segunda e terceira etapa da Revolução Industrial, né? O ano que vem, quando a gente falar sobre o imperialismo, né? Quando vocês estiverem no 9º ano, a gente volta a trabalhar a Revolução Industrial, basicamente a segunda e a terceira etapa, que é muito importante, né? A gente salientar essas transformações que ocorrem principalmente com a utilização do vapor, do aço, né? E outros meios de produção que surgem a partir desse momento, né? E aí a gente entra na questão imperialista quando vocês estiverem no 9º ano. Então, a gente encerra essa etapa da industrialização. Eu acredito que vocês tenham compreendido bem essa questão, né, sobre a importância também
desses atos que ocorriam nesse período, a importância que a mulher teve, principalmente nesse setor, nesse desenvolvimento, né, no que a gente fala hoje de questões sindicais e reivindicações, né, que esses trabalhadores tinham direito e tinham os seus direitos violados, né, de forma muito triste, né, a gente pode dizer, principalmente as mulheres. Os homens também, né, também sofreram bastante, principalmente aqueles que não conseguiram permanecer após as modificações entre a primeira e a segunda etapa da Revolução Industrial, porque, como eu tinha comentado com vocês na última aula, quando houve a implementação, a modernização de algumas máquinas, né? Nem todos esses trabalhadores, principalmente aqueles que eram da mão pesada do campo, conseguiram permanecer. Por quê? Porque eles não conseguiram se adequar, né, a essas novas máquinas, né? Muitos dizem, inclusive, que foi a mão de obra humana sendo substituída pelo maquinário, né? Mas, de certa forma, até dias de hoje, né, em que a gente vê muitas máquinas modernas, né, fazendo o serviço aí em longa e larga escala, tem que haver a mão humana, né, para que isso ocorra. Não tem, claro, vamos botar a máquina para funcionar a partir das 10. Vamos programar essa máquina. Ok, mas essa programação tem que ser feita por alguém, né? Porque sozinha a máquina não vai programar, né? Então, mesmo com tudo isso, né, essa mão que veio nesse primeiro momento, que era aquela mão do campo que era mais pesada, que era a mão do plantio, muitos acabam retornando para o campo, né? Que é esse ato do êxodo, né? Eles acabam, primeiro eles vão para a cidade, depois eles retornam, porque eles não conseguem se sustentar, né? Na cidade, daí acabam voltando para o campo, e também eles acabam, então, perdendo, né, esse lugar nas fábricas, porque como eles não conseguiram se capacitar, principalmente, né, o mercado consumidor estava exigindo cada vez mais, então houveram muitos retornando para as suas terras, né, para a questão do campo. Então, isso é um fator também que foi bem importante. Bom, vocês estão lembrados da última atividade que foi encaminhada, que tinha um vídeo do YouTube e tinha um slide, era um vídeo, um slide, e tinha alguns exercícios? Foi o último a ser postado daquela série de atividades? Oi? Oi? Acho que sim, Sônia, peraí. Eu acho que sim, né? Porque eu recebi de vários alunos essas atividades lá no e-mail da turma. Ô, Sora, Oi. agora vamos voltar ao iluminismo? Exato, aí a gente entra no iluminismo. Tá? Porque Nossa, Sora, essa foi a minha matéria favorita de todo ano. Então, na próxima aula, a gente já começa, né, a falar sobre o iluminismo. Eu quero que vocês estejam com esse material em mãos, né, para a gente, então, retomar, porque, na verdade, eu enviei, né, a videoaula, o slide, né, e os exercícios, então a gente retoma essa parte. Tá ok? Tem bastante coisa para a gente ver sobre o iluminismo, né? Tem bastante coisa ali para a gente ver sobre os pensadores iluministas, as características desses pensadores, né? E a influência que na verdade, a influência não, a contribuição que eles deixaram aí para a gente, né? De forma cultural. Então, a gente tem bastante coisa para ver sobre o iluminismo. Alguma dúvida ainda, pessoal, sobre essa parte? Dúvidas, perguntas? Sora. Oi, Bia.
Tinha uma idade média para as crianças. Média não, uma idade básica, padrão para as crianças entrarem para começar a trabalhar? Não, porque nas ilustrações a gente vê crianças que aparentam mais ou menos 4 anos, 5 anos. Por que uma criança pode contribuir numa empresa gigante? Pois coisa? então, né? Ali, basicamente, em todas as ilustrações que eu já vi, as crianças estão ali naquela máquina de tear, né? Que é onde vão liberando a cordinha, a linha, né? Para fazer, então, a confecção do tecido. Grandes contribuição, não, é só para dizer que tem mais uma pessoa, mais uma criatura auxiliando. Tanto que a contribuição era. Esse trabalho que eu falando, esse último, era aquele dos pequenos tópicos, Eu não entendi, Nicolas. Tem esse trabalho que falou sobre o último trabalho que tu falou, é os tópicos, não é? Sim, era o que falava já sobre iluminismo. Ah, tá, ok. Achei que era da Revolução Industrial que a senhora estava Não, falando. não, eu estou falando do iluminismo, que eu perguntei. Tá? Ai, senhora, eu amei essa matéria, adoro. É muito, muito, muito legal, Ela é assim. facinho e, eu não sei, achei bonitinha os filósofos tentando jogar. Realmente, é muito, muito legal, muito boa mesmo. Outra coisa, não tinha horário tipo de descanso, tipo de lanche, de comer, alguma coisa assim? Não, eles tocavam direto. Eles tinham um horário para o almoço, né? Mas esse horário não é tipo dar um descanso de 1 hora, 2, não. Era bem rapidinho. Bem rapidinho. Tanto que diziam que não tinha horário para sair. Bem rapidinho. Tipo, 15 minutos de recreio que nem a gente tem, sabe? Oi? Tipo, 15 minutos de recreio que nem a gente tinha. É isso, uma coisa bem sucinta, para não dizer que não teve. Nossa. Eu trabalhei era uma empresa que era de telemarketing, tá? Só para você ter noção, muitos dos pais de vocês, das mães principalmente, já devem ter trabalhado nessas empresas, tá? Nós tínhamos uma jornada de trabalho de basicamente 10 horas. E foi logo quando eu entrei na faculdade que eu comecei a trabalhar lá, porque eu precisava pagar a minha faculdade, né? E basicamente, eu nunca me esqueço, me sobrava R$ 10 do meu salário. E porque eu pagava a faculdade. E o intervalo era exatamente de 15 minutos na hora do almoço. Então, assim, ó, só para sair do prédio, a gente já perdia uns 4 minutos. Para entrar no outro prédio, para fazer a refeição, mais uns 3. Aí tinha a fila do suco. Aí tinha a fila para pegar o lanche. Basicamente, tu saía do outro prédio mastigando para voltar ao trabalho, porque tinha que bater o ponto. Imaginem, uma jornada de basicamente 10 horas, quase 10 horas. E era só um turno, não tinha mais assim ao longo do tempo? Tipo, 2 turninhos de lanche, assim? Tinha um outro turno que fazia até um horário, vamos supor, até 1 hora da manhã. Tá? E era muito rápido, gente. Muito rápido. E eu me lembro que uma vez o Ministério do Trabalho chegou bem na hora que nós estávamos saindo, né, para fazer o intervalo, e eles chegaram lá. E eles deram uma multa gigantesca para a empresa, porque pela jornada de trabalho que nós fazíamos, esse intervalo não condiz, deveria ser no mínimo de 1 hora. E eles tomaram uma multa gigantesca, porque eram, eu acho que mais de 80 funcionários num único turno fazendo esse horário. No mínimo eles deveriam levar uma multa e ainda ser presos. Exatamente, mas assim, a multa foi tão bonita que no outro dia eles já modificaram.
né? Então, por isso que eu digo, hoje a gente tem, né, toda uma legislação, a gente tem também essas entidades, né, que estão aí também para fiscalizar, né, a jornada de trabalho dentro dos ambientes de trabalho, né? Que não é fácil. Não é fácil, né? Então tá, meus amores. Vamos encerrando, né? Porque já são meio-dia. Na próxima aula, então, material sobre o iluminismo, né? Quem quiser pode dar uma olhadinha de novo na videoaula que está lá no YouTube, né? Para Ali, recobrar, Sura, tu viu né? que saiu, Sura? Deixa ele Tava com só a se esperando pra se livrar. Exatamente, tu viu só? Sora, vamos ficar conversando, tá tão bom ficar papiando aqui contigo. Ai, Sora, Sofia, tá não bom. vem, Sofia. Ah, sim.